Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui firmes no nosso propósito, estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada. E hoje vamos estar aqui meditando um pouquinho no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Meus irmãos, fica até no final desse vídeo, porque esse salmo é maravilhoso e ele traz para nós um ensino muito grande. Vamos aqui para o verso 1 que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Meus queridos, Deus ele se agrada daquela pessoa que tem um coração limpo. É isso mesmo. Ou seja, é aquela pessoa que ela não guarda mágoa no seu coração. Ela não guarda rancor. É aquela pessoa que ela aprendeu a guardar o seu coração do mal. Ou seja, as coisas ruins é normal, elas vêm. Só que aquela pessoa, ela não deixa aquilo entrar e fazer morada dentro do seu coração. E tem mais, somente aquela pessoa que tem um coração limpo, um coração puro, ela consegue ouvir a voz de Deus. Porque uma pessoa que o coração está cheio de rancor, de ódio, Deus quer falar com ela, Deus fala com ela, só que ela não consegue ouvir, porque o seu coração está sujo. Então que possamos ter um coração puro. Vamos aqui para o verso 2 ao 12 que diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Olha só o que Asaf diz aqui: os meus pés quase que se escorregaram. Mesmo Asaf conhecendo a Deus, por que ele disse, os meus pés quase que escorregaram? Sabe por quê, meus irmãos? Asaf, ele quase que se desviou da presença de Deus. Mas por quê, irmã Dani? Vamos ver. Asaf, ele começou a tirar os olhos de Deus e colocar nos ímpios. Ele começou a observar a vida daquelas pessoas que não serviam a Deus, né? Que não temia a Deus. Ele passou a ter inveja. Ele passou a desejar estar no lugar dos ímpios, trazendo para os nossos dias. Eu vou dar aqui um exemplo para que você possa me entender melhor. Um exemplo, lá vai você, né? Um servo, uma serva de Deus, tem se esforçado para ser fiel a Deus e não tem uma casa para morar, né? Quem sabe você mora até de favor ou de aluguel, enquanto você olha e vê o ímpio lá, odeia a Deus, não quer saber de Deus, só faz coisa que não agrada a Deus, aí você olha e vê, ele não tem somente uma casa, mas várias casas. Ele vive cercado de conforto e você aí no sufoco. Um exemplo, lá vai você andando a pé com os pezinhos sujos de lama, né, de terra ali, né? Enquanto o ímpio passa por você, ainda joga poeira em você e você olha. Ele não tem somente um carro, ele tem vários carros, carros do ano. Então, ou seja,
É claro que na época de Asaf não tinha, né, carros como hoje, mas um exemplo para que você possa me entender. Então, esta era a situação que Asaf estava vivendo. Ele olhava para a sua vida só dificuldade, quem sabe até passando necessidade. Enquanto o ímpio, ele tinha que esbanjava. Então Asaf, ele começou a tirar os olhos de Deus, né? Como eu falei no início, do Deus provedor, do Deus que tudo pode fazer. E ele começou a focar no ímpio. Olha só o que ele diz. Vamos lá para o 13 ao 16. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Asaf, ele começou a ficar desanimado. É isso mesmo, meus irmãos. Essa é a consequência de uma pessoa que tira os olhos de Deus para colocar nas pessoas. Olha só, ele chegou a dizer, em vão tenho purificado o meu coração. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso? Em vão eu tenho me esforçado para servir a Deus, para ser fiel a Deus. Enquanto eu estou aqui me esforçando para agradar a Deus, o ímpio está lá, não serve a Deus, não quer saber de Deus, e eles estão melhor do que eu. Mas vamos lá para o 17 ao 27. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha só, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com que um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Eu era como um animal perante o Senhor. Todavia, estou de contínuo, contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, desviando, apostatando, se desviam de ti. Olha só. Até que ele entrou no santuário de Deus, ou seja, ele foi buscar Deus em oração, ele desceu na presença de Deus e o próprio Deus abriu os olhos de Asaf. O próprio Deus revelou para Asaf o fim dos ímpios. Meus amados, era como se Deus estivesse falando assim, Asaf, não fique assim, olha aqui o fim deles. Toda essa prosperidade deles que você vê, e é tudo passageiro, logo vai passar. Mas aquela pessoa que faz a minha vontade, ela permanece para sempre. Até a alegria deles, Asaf, é só aparência. Ele sorri por fora, mas o seu coração chora por dentro. Era como se Deus estivesse falando, Asaf, alegria e vida de verdade é somente na minha presença. Então, quando Deus ele começa a falar com Asaf, abrir os olhos de Asaf e ele começa a enxergar, então Asaf ele se arrepende e ele pede perdão a Deus. Olha o que ele diz aqui no 22, só para relembrar. Assim embruteci
e nada sabia. Era como animal perante ti. Querido ouvinte, se você que está me ouvindo se encontra assim, como Asaf, desanimado, porque você tem visto aquelas pessoas que não quer saber de Deus, né? Ou seja, só se dá bem na vida, enquanto você olha para a sua vida e parece que as coisas só pioram. Parece que Deus nem ouve a sua oração. Eu vou te dar um conselho, desça na oração. Peça, Senhor, abra os meus olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Asaf e fez ele ver e enxergar. Abra os meus olhos, Senhor. Aleluia. Abra para que eu possa enxergar, e o Senhor, Ele vai abrir os seus olhos. E Ele vai te mostrar muito mais além daquilo do que os seus olhos físicos conseguem ver. Vamos aqui para finalizar o 28. Mas para mim, Asaf dizendo, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Olha só, Asaf dizendo, bom é aproximar-me de Deus. Ele observou, ali teve aquela experiência e ele chegou a uma determinada conclusão, que bom, vida de verdade, é aproximar do Senhor e estar na sua presença. Nem que o vento sopra, mas a gente não está sozinho. Deus está ali do nosso lado, nos dando direção, orientação. Nos momentos de tristeza, Ele alegra o nosso coração. Ainda que a circunstância à nossa volta diz não, mas quando estamos na presença de Deus, Ele conforta o nosso coração. Aleluia! Ele nos consola. Ele abre porta onde não tem porta. Querido ouvinte, é melhor estar com Deus do que distante dele. Então, não olhe para a vida do ímpio. Nunca tenha inveja daquelas pessoas que estão distante de Deus. Aleluia! Nunca tenha inveja. Nunca tire os seus olhos de Deus para colocar em outras coisas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar mais ao seu coração. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.